Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo é o segundo vídeo da aula, né? Que nós estamos falando sobre irredutibilidade de polinômios, né? Na aula passada, irredutibilidade de polinômios com coeficientes inteiros ou coeficientes racionais, né? Na aula passada nós começamos esse estudo, nós falamos basicamente sobre polinômios primitivos, né? Então nós definimos o que vem a ser o conteúdo de um polinômio. E depois nós definimos, então, polinômios primitivos, que vem a ser um polinômio primitivo com coeficientes inteiros. E nesse vídeo nós vamos estudar uma relação entre a irredutibilidade de polinômios com coeficientes inteiros e a irredutibilidade de polinômios com coeficientes racionais, né? Uma vez que todo polinômio inteiro pode ser visto como um polinômio com coeficientes racionais, nós podemos nos perguntar o seguinte, né? Qual que é a relação entre esse polinômio de coeficientes inteiros ser irredutível no Zx e o que significa ele ser irredutível no Q de x, né? Qual é a relação entre essas duas irredutibilidades? Então, basicamente, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E nós também vamos ver o seguinte, que dado um polinômio com coeficientes inteiros, quais são os possíveis candidatos, né, à raiz deste polinômio, raízes racionais desse polinômio, tá? Então, dado um polinômio com coeficientes inteiros, quais são as possíveis raízes racionais desse polinômio? É isso que nós vamos ver hoje. Quer dizer, aonde você vai caçar as raízes, tá? Esse é um resultado bastante importante, ele é bastante útil, por sinal. Tá? Então, nós vamos ver isso também no vídeo de hoje. Então, basicamente, são esses dois resultados, tá certo? Então, mostrar que todo polinômio primitivo de Zx é irredutível em Zx, sem somente se ele é irredutível no Q de x. Isso aqui é possível porque todo polinômio de Z de x pode ser visto como um polinômio de Q de x, né? Então, dado um polinômio com coeficientes inteiros, você pode estudar a irredutibilidade dele aqui, no Z de x, ou você pode estudar a irredutibilidade dele como um polinômio de Q de x. E aí nós vamos ver qual é a relação entre eles, né? E nós também vamos ver que as raízes, como eu já tinha dito, né, que todas as raízes racionais de um polinômio mônico com coeficientes inteiros, elas na verdade são raízes inteiras. Tá? Então é isso que nós vamos ver. Então, primeiro resultado, vamos tomar f um polinômio primitivo, né, f um polinômio com coeficientes inteiros, né. Então, o que diz esse resultado? Que o f ele é redutível sobre o q de x, ou seja, ele é redutível como um polinômio com coeficientes inteiros, com coeficientes racionais, sem somente ser ele é redutível sobre o anel z de x. Tá? Então, para um polinômio primitivo, ser redutível, olhando ele como um polinômio com coeficientes racionais, é a mesma coisa que olhar ele como é a mesma coisa que estudar a irredutibilidade dele como um polinômio com coeficientes inteiros, no z de x. Tá? É claro que se o f for primitivo e redutível aqui, né, se ele já for, se você pode reduzir ele aqui, e for primitivo, essa é uma informação importante, nós já vamos ver o porquê. Então, se ele for primitivo e redutível aqui, então ele vai ser redutível também sobre o anel Q de x. Essa afirmação, ela não vale, ela não é verdadeira, se o polinômio em questão não for primitivo. Por quê? Olha para esse polinômio aqui. Ó. Esse polinômio não é primitivo, porque o conteúdo dele é 2. Mas nós podemos escrever ele assim, ó, como seu conteúdo vezes um polinômio irredutível. Agora, olha só. Essa quebra que nós fizemos aqui, ela é uma redução no Zx. Por quê? Porque eu peguei esse polinômio aqui, que não é invertível e não é nulo, escrevi ele como produto de dois polinômios, e nenhum dos dois polinômios é um polinômio invertível no Z de x. O 2 não é um polinômio invertível no z de x, porque o inverso dele seria 1 meio, e 1 meio não é inteiro, não é um polinômio com coeficientes inteiros. Né? Então, esse daqui não é invertível, esse aqui tampouco é invertível, porque tem grau 1. Então, aqui nesse anel de z de x, isso aqui é um polinômio redutível.
Mas se você olhar ele como um polinômio, como se você olhar ele como um polinômio em Q de x, então ele vira irredutível. Por quê? Porque a única forma de você escrever ele como produto de 2 é uma constante não nula vezes um outro polinômio. Né? Essa constante não nula, quando você olhar essa constante não nula como um número racional, agora sim tem inverso, que é o meio. Tá certo? Então, este polinômio é redutível em z de x, mas é irredutível em q de x. Porque a única forma de você escrever ele como produto de 2 no q de x é uma constante vezes um outro polinômio. E essa constante é invertível. Tá certo? Então, por isso que aqui, ser primitivo é extremamente importante, especialmente na volta do teorema. Na volta, né? Se for redutível no z, então é redutível nos racionais. Tá certo? Justamente que se o seu polinômio tiver conteúdo 1, ou seja, se ele for um polinômio primitivo, não tem mais o que você colocar em evidência. Não tem como você colocar uma constante em evidência. Então, isso, a menos que a constante seja 1 ou menos 1, que é um invertível. Né? Então, esse tipo de coisa aqui, ó, colocar um número diferente de mais ou menos 1 em evidência, não dá. Né? Então, por isso que se ele é redutível nos inteiros, ele também é redutível nos fracionários. E precisa do fato de ser primitivo. Agora, a volta. Né? Vamos supor que você tem um polinômio com coeficientes inteiros, e vamos supor que ele é primitivo e que ele é redutível nos racionais. Ou seja, nos racionais, você pode quebrar ele como um produto de dois polinômios. Nenhum dos dois polinômios tem coeficiente zero, ou seja, eles têm coeficientes maior do que zero. Eles não são constantes. Eles não são constantes. E o grau desses dois polinômios aqui, ele é menor, os dois graus são menores do que o grau de f. Isso é ser redutível quando você está trabalhando com coeficientes de um corpo. Então vamos imaginar isso daí. O problema é o seguinte, ó, qual que é o grande bode aqui? O bode é que esse g de x e o h de x, eles são polinômios com coeficientes racionais. Então, os coeficientes, a princípio, podem ser frações. Tudo bem? Tá? Mas nos inteiros, não. Nos inteiros, você não pode quebrar ele. Desculpa, a gente quer mostrar que você pode quebrar ele também, que ele é redutível também nos inteiros. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos essa hipótese aqui. O que nós já vimos no vídeo anterior? E esse g de x aqui, ó, esse g de x, ele pode ser escrito assim, ó, como uma fração vezes um polinômio g1. O h também, ele pode ser escrito como uma fração vezes um polinômio h1. Essas duas frações, elas são racionais, são números racionais, e o g1 e o g2 são polinômios com coeficientes inteiros, primitivos e de graus positivos, né? Porque o que nós fizemos aqui? Só colocamos uma constante em evidência. Colocamos uma fração em evidência. Né? Eu lembro que esse B aqui, você pode dar uma olhada no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente mostra como é que você encontra essa fração aqui. Esse aqui é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores das frações. E esse A aqui é o conteúdo de um certo polinômio lá. Tá? Então dá uma olhada no vídeo anterior que a gente mostra como que você pode fazer isso daqui. Tá certo? Então, beleza. Então, já que o G é dessa forma e o H é dessa forma, com G1 e G2 primitivos, então o que você tem? Eu volto aqui, ó, no lugar do F, volto lá no F, no lugar do G e do H, eu coloco esses polinômios que eu encontrei aqui. Né? Então, vai te dar isso daqui. Isso você pode escrever assim, ó, alfa sobre beta, que multiplica G1, que multiplica H1. Quem que é o alfa? O alfa é o produto dos numeradores e o beta é o produto desses dois denominadores aqui. Né? Então, AC é o alfa e B vezes D é o beta. Tá certo? Então, olha só, já que o F é alfa sobre beta, que multiplica G1 vezes H1, eu posso pegar esse beta aqui e posso passar ele para o outro lado. Né? Aqui está dividido, passo para lá multiplicando. E eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que beta vezes F é alfa que multiplica G1 vezes H1. Tá? Então, nós temos isso. Nós vamos passar a trabalhar com isso. Qual que é a vantagem? A vantagem é que esse G1 aqui e esse H1, eles são polinômios primitivos e os coeficientes desses polinômios são inteiros. Tá? Nós já mostramos o seguinte, ó, é o lema de Gauss, no vídeo anterior. Como esses dois elementos aqui, o G1 e o H1, são primitivos, o produto também é primitivo.
Então isso nós vamos usar agora. Já vamos usar, né? O F é primitivo e esse produto aqui também é primitivo, porque o produto de primitivos é primitivo. Isso é o lema de Gauss que nós mostramos no vídeo anterior. Então, esses dois polinômios aqui, eles são primitivos. Tá? Se eles são primitivos, né? Então, o máximo divisor comum dos coeficientes de F, do F, é 1. O máximo divisor comum do G1 vezes o H1, o máximo divisor comum dos coeficientes dele é 1 também. Então, o que vai acontecer com o beta F? Qual é o máximo divisor comum dos coeficientes de beta F? Ora, se os coeficientes daqui têm MDC igual a 1, então o máximo divisor comum entre os coeficientes do beta vezes F é módulo de beta. Porque o beta pode ser positivo ou negativo, não sei. Então, nesse caso, o máximo divisor comum entre os coeficientes é módulo de beta. Esse daqui, o G1 vezes o H1, também é primitivo. Então, alfa vezes G1H1, o máximo divisor comum entre os coeficientes deste polinômio aqui é módulo de alfa. De novo, porque o alfa pode ser positivo ou negativo. E o máximo divisor comum a gente sabe que é sempre um número positivo. Então, desse lado direito, o conteúdo, o máximo divisor comum entre os coeficientes, ou seja, o conteúdo é módulo de beta. No lado direito, o conteúdo desse polinômio do lado direito é módulo de alfa. E aí o que nós temos? Bom, já que nós temos a igualdade desses dois polinômios, então o conteúdo desse polinômio é igual ao conteúdo daquele polinômio lá. Ou seja, o módulo de beta tem que ser igual ao módulo de alfa. Se dois números têm o mesmo módulo, dois números inteiros têm o mesmo módulo, significa que um é mais ou menos o outro. Ou seja, beta é mais ou menos alfa. Ou alfa é mais ou menos beta. Então, beta tem que ser mais ou menos alfa. Eu volto aqui e substituo. Faço a substituição aqui. No lugar do alfa, eu vou colocar mais ou menos beta. Tá? Então, eu tenho beta vezes F igual a mais ou menos beta vezes G1 vezes H1. Posso cortar o beta de ambos os lados, porque ele é um número positivo, uma vez que ele é o máximo divisor comum. E o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu F de x é assim, ele é mais ou menos G1 que multiplica H1. Ou ele é G1 vezes H1, ou ele é menos G1 vezes H1. Logo, esses dois polinômios aqui, esses dois polinômios, o G1 e o G2, o G1 e o H1, desculpa, eles não são invertíveis nos inteiros. Eles têm graus positivos. Então, o meu F é redutível nos inteiros. Né? Então, o meu F, você pode quebrar ele também lá nos inteiros. Né? Então, se o seu F é redutível nos fracionais, você faz todas essas contas que nós fizemos aqui e você conclui, então, que o F também é redutível quando você olha ele como um polinômio com coeficientes inteiros. Né? Quando você olha ele como um polinômio de z de x. Originalmente, o nosso F tem coeficientes inteiros. Né? A questão é, você vai olhar ele como um polinômio em z de x ou em q de x. Se ele for redutível no q de x, nós acabamos de mostrar que ele também é redutível no z de x. Nós usamos fortemente, de novo, o fato dele ser primitivo. Nós usamos aqui, tá vendo? Para concluir que o conteúdo desse polinômio é beta, é módulo de beta, e o conteúdo desse polinômio aqui é módulo de alfa, nós usamos o fato dos dois polinômios aqui serem primitivos. Certo? Bom, então, com isso, como isso facilita a nossa vida? Essa é a questão. Então, por que isso nos facilita? O que nós já vimos? E se você pega um polinômio não constante no q de x, ou seja, com coeficientes fracionais, esse polinômio, isso é um resultado que nós vimos no vídeo anterior. Então, dê uma olhada lá. Esse polinômio pode ser escrito assim, a vezes b, a sobre b, que multiplicam um polinômio primitivo com coeficientes inteiros. Então, todo polinômio com coeficientes fracionais, você pode transformar ele numa fração, um número racional, que multiplica um polinômio primitivo de z de x. O que acontece? Esse sujeito aqui, o f ser irredutível no q de x, é a mesma coisa que esse daqui ser irredutível no q de x. Né? Então, f é irredutível em q de x, se e somente se esse sujeito aqui é irredutível no q de x. Por quê? Porque a diferença entre um e outro, a diferença entre o f e o g,
é essa fração racional que está sendo multiplicada aqui. Mas essa fração racional, ela é um número racional invertível. Então, ele é um número invertível, ele é um elemento invertível do Q, e, portanto, não tem diferença, tá? Entre o F e o G. Então, estudar a irredutibilidade do F ou estudar a irredutibilidade de G, dá na mesma. Qual é a vantagem? O G é primitivo, né? Então, o que nós podemos nos limitar? Então, estudar irredutibilidade no Q de X, basta você estudar a irredutibilidade em Q de X de polinômios primitivos com coeficientes inteiros. Basta isso por causa desta informação aqui. Você consegue escrever todo o polinômio assim, uma constante não nula, vezes um polinômio primitivo. Esse F original é irredutível, sem somente ser esse primitivo aqui for irredutível. Então, estudar quando esse é irredutível é a mesma coisa que estudar a irredutibilidade do G, que é primitivo. Então, basta você pegar polinômios primitivos em Z e perguntar quando que esse cara é irredutível em Q de X. Tá? Dá na mesma. Beleza? Então, você pode fazer essa enxugação, vamos dizer assim. Tá? E, finalmente, nós vamos mostrar esse resultado aqui que eu tinha prometido para vocês, que é o seguinte. Quais são as raízes racionais de um polinômio mônico com coeficientes inteiros? Essa é a questão. E essa proposição responde à pergunta. Então, pega um polinômio mônico, isso só vale para polinômios mônicos, tá? Só vale para polinômios mônicos. Então, pega um polinômio mônico com coeficientes inteiros. Pergunta, o que nós podemos dizer das raízes racionais desse polinômio? Então, se f tem uma raiz racional, então, na verdade, ela é uma raiz inteira. E mais, essa raiz divide o termo independente. O que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou dizendo o seguinte, você quer procurar raízes racionais de um polinômio mônico com coeficientes inteiros? Você quer procurar? Quer. Então, aonde você vai procurar? Vai procurar nos racionais? Não, não precisa, porque se for uma raiz racional, ela é inteira. Então, você vai procurar a raiz nos inteiros. Qualquer número pode ser raiz? Não. A única possibilidade é que as únicas possibilidades são os divisores do termo independente. Então, você quer procurar a raiz de um polinômio? Quer procurar raízes racionais de um polinômio? Pegue os divisores do A0. Esses são possíveis candidatos à raiz. Não quer dizer que todos os divisores do termo independente são raízes. Não. Está dizendo que se é raiz, então é um divisor do termo independente. Então, para você procurar raízes racionais ou inteiras de polinômios mônicos, basta você pegar os divisores do A0. Se o A0 for 1, quais são os divisores do 1? O mais ou menos 1. Então, as únicas raízes possíveis, os únicos números que são possíveis raízes racionais de um polinômio com o termo independente igual a 1 são o mais ou menos 1. Se você substituir o 1 e não der 0, e substituir o menos 1 e não dá 0, significa que um polinômio desse tipo não tem raiz nos racionais e também não tem raiz nos inteiros. Tá? Dificuldade, só para polinômios mônicos. Tá? Com coeficientes inteiros. Então vamos lá. Vamos imaginar que você tem uma raiz, vou chamar essa raiz de alfa sobre beta, vou chamar uma raiz A. Vamos imaginar que ela é uma raiz racional do nosso polinômio f. Tá? Nós podemos supor que alfa e beta são primos entre si. Esse tipo de fração tem um nome, acho que fração irredutível, alguma coisa do tipo. Ah, mas e se não for? Se for 2 sobre 4? O 2 e o 4 não são primos entre si. Então você corta o 2 em cima e embaixo, transforma ela numa fração em que o numerador e o denominador são primos entre si. 2 quartos é igual a 1 meio, pronto, 1 e 2 são primos entre si. Então você faz essa... As pessoas falam em simplificação, né? Você simplifica a raiz, seja lá o que significa. Você simplifica o número racional. Seja lá o que significa simplificar nesse caso, né? Então nós podemos supor que o máximo comum entre o numerador e o denominador da raiz é 1. O que isso significa, então? Né? Que o alfa e o beta eles não têm fatores primos em comum. Quando você expande ele com um produto de primos,
alfa e beta não têm primos em comum. E aí nós temos o seguinte, ó. Se a f de A é igual a zero, significa que a hora que eu substituir o A, que é alfa sobre beta, né? No nosso polinômio, isso aqui dá zero. Então, o que eu fiz aqui? Só substituir. Já que f de A é zero, eu fiz a substituição, isso tem que dar zero. Vou fazer contas, né? Vou fazer as contas. Aqui dá alfa elevado a n sobre beta elevado a n mais 1 que multiplica alfa elevado a n menos 1 sobre beta elevado a n menos 1 e assim por diante. Tá? Bom, aqui tem muita fração e eu vou acabar com a maioria das frações que tem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar os dois lados, aqui tem igual a zero, né? Então, eu vou multiplicar os dois lados por beta elevado a n menos 1. Então, eu multiplico esse lado esquerdo por beta elevado a n menos 1, multiplico o lado direito por beta elevado a n menos 1. Quando eu vou fazer a distributiva aqui, ó, olha o que vai sobrar. Vamos imaginar aqui. Esse beta elevado a n menos 1 vai multiplicar alfa elevado a n sobre beta elevado a n. Eu vou poder simplificar aqui. Vou poder simplificar. Vai ficar alfa elevado a n sobre beta. Quando eu fizer esse beta elevado a n menos 1 vezes esse elemento aqui, ó, quando eu fizer a distributividade, o beta elevado a n menos 1 vai se cancelar com esse beta elevado a n menos 1 aqui. O outro que está aqui do lado é a n menos 2, alfa elevado a n menos 2, sobre beta elevado a n menos 2. A hora que eu multiplicar ele por beta elevado a n menos 1, vai sobrar um beta. Vai sobrar um beta em cima. A fração vai desaparecer. Quando eu fizer isso aqui, ó, beta elevado a n menos 1, que multiplica isso, vai sobrar beta elevado a n menos 2, vezes A1, vezes A, mais beta elevado a n menos 1, vezes o A0. Então, vai sobrar isso aqui. O lado direito vai virar isso, eu acabei de falar para você, e o lado esquerdo vai virar isso, e o lado direito vai ficar zero. Já que isso vezes 0 é 0. Beleza? Bom, posso passar todo esse trambolho aqui para o outro lado. E o que eu vou ter? Eu vou ter que essa fração aqui, ó, é esse número inteiro aqui. Passei tudo para o outro lado com sinal de menos. Aqui só tem números inteiros. Então, essa fração aqui acaba sendo um número inteiro. Se essa fração é um número inteiro, é porque o denominador divide o numerador. Então, beta elevado a n divide um produto de alfas. É o produto de n alfas. Bom, aí, como o MDC entre o alfa e o beta é 1, ou seja, alfa e beta não têm fatores primos em comum, então, e beta divide alfa elevado a n menos 1, então o beta obrigatoriamente tem que dividir o alfa. Porque o MDC, lembra? Se um número divide o produto de inteiros e ele é primo com um dos fatores, então tem que dividir o outro. E aí você vai reduzindo isso e você vai chegar que beta é igual a alfa, beta divide alfa. Se o beta divide alfa, então o máximo divisor comum entre o alfa e o beta tem que ser o módulo de beta. E se um número divide o outro, o máximo divisor comum entre eles é o módulo do divisor, que é o módulo de beta. Mas, por hipótese, o máximo divisor comum entre o alfa e o beta é 1. Nós assumimos isso. Ou seja, alfa sobre beta é uma fração irredutível. Então, nós temos isso aqui. Portanto, ó, quem que vai ser a nossa raiz? Ó, o beta só tem duas possibilidades. Se o módulo dele é 1, então beta é mais 1 ou menos 1. Tá? Então, essa fração aqui, alfa sobre beta, só pode ser mais ou menos alfa. Porque o beta tem que ser 1 ou menos 1. Se o beta for 1, dá alfa. Se o beta for menos 1, dá menos alfa essa fração. Né? Ou seja, o que nós temos? Que se você tem uma raiz racional, aqui, ó, se você tem uma raiz racional, essa raiz racional só pode ser inteira. Tem que ser um número inteiro. O que está faltando? O que está faltando? Tem que mostrar agora que essa raiz que é inteira, esse A, que é um número inteiro, nós temos que mostrar que ele divide o A0, que é o termo independente. Então vamos lá. Lembra aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Lembra dessa igualdade aqui? Alfa elevado a n sobre beta é isso daqui, que é um número inteiro. Qual a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão que o beta é 1 ou o beta é menos 1. Então eu vou vir aqui, ó, e vou substituir
No lugar do beta, eu vou substituir por mais ou menos 1. O que eu vou obter? Eu vou obter isso daqui, ó. Que alfa elevado a n sobre beta é isso. É isso. Né? Vou substituir o beta aqui. O que eu vou obter? Se eu trocar beta por mais ou menos 1, eu vou obter aqui do lado esquerdo mais ou menos alfa elevado a n. E do lado direito? Bom, aqui vai continuar. Aqui eu vou substituir, ó, mais ou menos 1 elevado a n menos 2. Menos a zero que multiplica mais ou menos 1 elevado a n menos 1. Só fiz a substituição de beta por mais ou menos 1. Ou seja, tá vendo esse elemento aqui, ó? Tá vendo esse elemento aqui? Eu vou passar ele para o outro lado. Para o outro lado. Então vai ficar, ó, ou melhor, ficou isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Eu vou jogar ela lá para o lado esquerdo, eu vou jogar ela para cá. Então todo esse trambolhão aqui, todo esse trambolhão eu joguei lá para o lado direito, lado esquerdo. Então aqui vai ficar alfa elevado mais menos alfa elevado a n, vai ficar mais esse elemento aqui, mais esse daqui. Certo? Percebeu? Agora observa, ó, olha só. No lado direito, aqui tem alfa, aqui tem alfa, aqui tem alfa. Todos os somandos do lado direito têm pelo menos um alfa. Pelo menos um alfa. Pelo menos um. Então, alfa divide o lado direito. Ou seja, o lado direito é um múltiplo do alfa. Se o lado direito é um múltiplo do alfa, e o lado direito for igual ao lado esquerdo, então esse sujeito aqui tem que ser um múltiplo de alfa. Olha, esse aqui não é um múltiplo de alfa, então esse aqui tem que ser. Então, o alfa tem que dividir o a zero. E, portanto, a nossa fração, que é alfa, ou menos alfa, né, ela obrigatoriamente tem que dividir o a zero. Então, quando você vai procurar raízes racionais de um polinômio mônico com coeficientes inteiros, basta você procurar nos divisores do a zero. Basta você procurar lá. Se tiver raiz, vai estar nos divisores do a zero. Tudo bem? Cuidado, hein? Raízes racionais. Raízes reais ou complexas, não está falando nada aqui. Outra coisa importante. Não vem falar para mim que todo divisor do a zero é raiz. Eu não disse isso. Eu disse, se é raiz, então tem que dividir o a zero. Ou seja, se você quer procurar raiz, basta procurar nos divisores do a zero. Se não tiver raiz, se nos divisores do a zero não tiver nenhuma raiz, pode parar de procurar porque não vai ter. Tudo bem? E outra coisa, para polinômios mônicos. Polinômios mônicos. Beleza. Com isso, vamos poder mostrar que esse polinômio aqui é irredutível nos racionais. Podemos usar isso. Primeiro, esse polinômio é primitivo, porque ele é mônico. O polinômio mônico com coeficientes inteiros é primitivo. Porque o máximo do comum entre os coeficientes vai ser 1. Então, para começar, ele é primitivo. Ele é mônico. Quais são as possíveis raízes racionais desse polinômio? Ora, as possibilidades são os divisores do termo independente. Quais são os divisores do termo independente? Como o termo independente é primo, aqui, né? Então, os possíveis divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Cuidado. Todo número inteiro tem pelo menos 4 divisores. Falei bobagem. Porque o 1 só tem 2 divisores. Mas, enfim, tirando o 1 e o menos 1, qualquer outro inteiro tem pelo menos 4 divisores. Mais menos 1, mais ou menos n. Nunca se esqueça dos divisores negativos. As pessoas costumam esquecer dos divisores negativos, mas tem que tomar cuidado. Então, como os divisores do 2 são mais menos 1, mais menos 2, então as únicas possibilidades de raízes são essas. Mais menos 1, mais menos 2. Nenhuma delas é raiz. Você pode jogar aqui. E você vai ver que nem 1, nem menos 1, nem 2, nem menos 2, zero esse polinômio. Então, ele não tem raízes racionais. Eu quero mostrar que esse polinômio é irredutível. Para mostrar que ele é irredutível, eu vou ver se ele for irredutível nos inteiros.
temos duas possibilidades. Ou ele é um produto de um polinômio mônico de grau 1 e um polinômio mônico de grau 3. Essa é uma possibilidade. Porque a soma dos graus tem que dar 4. Esse polinômio tem grau 4. Se você quer quebrar ele, como ele é primitivo, ou você quebra ele com o produto de um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 3, certo? Isso não é uma possibilidade, porque se isso acontecer, o seu polinômio vai ter uma raiz inteira. Teria uma raiz inteira. O que não acontece. O que não vai acontecer. Porque a gente já viu, raiz inteira não tem. Então essa é uma possibilidade que não acontece. Ou ele é o produto de dois polinômios de grau 2. Isso também não acontece. Por que não? Porque aqui, se você supor que ele é o produto de dois polinômios de grau 2, você vai cair num sistema, e esse sistema não vai ter solução. Tá certo? Para mostrar que, de fato, esse sistema não vai ter solução, dá muito cálculo. A gente ia acabar se perdendo aqui e eu decidi não trazer isso para vocês aqui, todos os cálculos. Mas vocês podem fazer. Você pode supor, ele é um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1. Desculpa, ele é o produto de dois polinômios de grau 2. Aí você vai cair no sistema, né? Porque daí os coeficientes de um tem que ser igual ao coeficiente do outro. Aqui, esse cara aqui, por exemplo, não tem coeficiente, o coeficiente do x elevado ao cubo é 0. O coeficiente do x também é 0. Então, quando você vai montar um sistema. Tá? Você pode, inclusive, procurar na internet. Na internet tem contas desse tipo aqui. Eu resolvi não trazer aqui, porque dá conta para cada um. E, portanto, esse polinômio tem que ser irredutível. Não pode ser escrito como produto de polinômio de grau 1 com grau 3, porque senão ele teria uma raiz inteira. Mas ele também não pode ser escrito como produto de polinômios de grau 2. Então, isso também dá bode. Essas são as duas únicas possibilidades. Então, ele tem que ser irredutível. Tá? Bom, com isso, nós encerramos esse vídeo. Deu em torno de meia hora, né? Um pouco mais. E, bom, na sequência, nós vamos continuar a estudar critérios de irredutibilidade, então, de polinômios primitivos com coeficientes inteiros. Nós vamos ver quando que eles são irredutíveis nos racionais. Beleza? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.